Lamentações, capítulo 3, versículo 39, é um versículo que traz à tona uma reflexão profunda sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano diante de suas ações. Este versículo, incrustado no conteúdo literário de Lamentações, escrito por Jeremias, está inserido em um contexto de profundo lamento e dor, no qual o profeta expressa a tristeza e o sofrimento do povo de Judá diante da destruição de Jerusalém e do templo pelo exército babilônico. Nesse capítulo, Jeremias demonstra sua angústia ao contemplar a devastação de sua terra e a dor do seu povo, atribuindo-a à vontade de Deus. Ele reconhece que as aflições que o povo enfrenta são consequências diretas de seus pecados e transgressões contra Deus. O versículo 39 de Lamentações, capítulo 3, diz: De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Jeremias questiona retoricamente o motivo pelo qual alguém reclamaria do castigo que recebe por seus pecados. Ele está enfatizando a ideia de que o sofrimento humano não ocorre sem motivo, mas é resultado das escolhas e ações das pessoas. Essa passagem é um ponto a refletir sobre a natureza do sofrimento humano e a relação entre as nossas ações e as consequências que enfrentamos. Ela nos mostra a importância de assumirmos a responsabilidade por nossas escolhas e de reconhecermos a soberania de Deus sobre todas as coisas. No contexto histórico em que Jeremias escreveu essas palavras, o povo de Judá estava colhendo os frutos da sua desobediência e rebelião contra Deus. Eles haviam abandonado os mandamentos do Senhor e se voltado para a idolatria e a injustiça, o que levou à sua queda e ao exílio. Jeremias, como profeta, não apenas lamenta a situação desoladora de seu povo, mas também aponta para a necessidade de arrependimento e retorno a Deus como única forma de restauração e redenção. Ele reconhece que o sofrimento é parte do processo de disciplina e correção que Deus aplica para chamar seu povo de volta à comunhão com Ele. Essa passagem também nos leva a considerar nossa própria atitude diante do sofrimento e das dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Muitas vezes, nossa atitude é de reclamar e questionar a Deus quando atravessamos por momentos delicados, sem reconhecer que muitas vezes essas situações são resultados diretos de nossas próprias escolhas erradas. Isso não significa que todo sofrimento seja resultado direto de pecados específicos que cometemos. O livro de Jó, por exemplo, nos lembra que há mistérios na maneira como Deus permite o sofrimento em nossas vidas e nem sempre podemos entender completamente suas razões. Além disso, é importante notar que, embora o versículo 39 de Lamentações 3 enfatize a relação entre pecado e sofrimento, ele também aponta para a misericórdia e compaixão de Deus. Mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas ações, Deus continua sendo gracioso e compassivo, disposto a nos perdoar e nos restaurar se nos voltarmos para Ele de coração contrito. Essa passagem nos faz um convite a examinar nossas próprias vidas em busca de áreas em que possamos estar agindo em desobediência a Deus e a buscar sinceramente o arrependimento e a restauração em sua presença. Ela nos lembra que, embora enfrentemos dificuldades e sofrimentos neste mundo, podemos encontrar esperança e consolo na graça e na fidelidade de Deus. Ao reconhecermos que o sofrimento humano muitas vezes é consequência direta de nossas escolhas e pecados, somos confrontados com a necessidade de avaliar constantemente nossas decisões à luz dos princípios e mandamentos de Deus
Isso implica em buscar viver de acordo com os valores e padrões estabelecidos por Ele em Sua palavra, em vez de agir de acordo com nossos próprios desejos e interesses. Pautar nossas escolhas diante de Deus envolve submeter nossa vontade à vontade divina, buscando discernimento e orientação por meio da oração, do estudo das Escrituras e da comunhão com a Igreja. Significa também estar aberto ao direcionamento do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que Ele nos conduza no caminho da justiça e da santidade. Além disso, pautar nossas escolhas diante de Deus implica em reconhecer nossa própria limitação e dependência. Isso nos leva a confiar em Sua sabedoria e provisão, em vez de confiar em nossa própria compreensão. Quando escolhemos deliberadamente viver de acordo com os princípios e mandamentos de Deus, estamos demonstrando nossa reverência e temor por Ele, reconhecendo Sua autoridade sobre nossas vidas. Isso não apenas nos protege das consequências negativas de escolhas imprudentes, mas também nos conduz a uma vida de maior plenitude, propósito e intimidade com nosso Criador. Meus amados irmãos e caros ouvintes, é de suma relevância considerar que muitas vezes é mais fácil para as pessoas atribuírem a responsabilidade de suas escolhas a terceiros, em vez de assumirem a própria culpa. O exemplo clássico de Adão e Eva no Jardim do Éden ilustra bem essa tendência humana de buscar desculpas e transferir a culpa para outros. Quando Deus questionou Adão sobre ter comido do fruto da árvore proibida, em Gênesis, capítulo 3, versículo 12, Adão prontamente respondeu: "A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi." Nessa resposta, Adão não apenas culpa Eva por sua transgressão, mas também indiretamente atribui a responsabilidade a Deus ao dizer: "A mulher que me deste por companheira." Ele parece insinuar que Deus é, de alguma forma, responsável pelo ocorrido, por tê-lo dado Eva como companheira. Essa atitude de Adão revela uma relutância em assumir sua própria culpa e responsabilidade por suas ações. Em vez de confessar seu erro e arrepender-se diante de Deus, ele busca justificar-se e encontrar um bode expiatório para a sua desobediência. Essa tendência de jogar a culpa em terceiros é algo que ainda vemos hoje em dia na sociedade. Muitas pessoas preferem culpar os outros por seus problemas e dificuldades, em vez de assumirem a responsabilidade por suas próprias escolhas e ações. Isso pode ser motivado por uma variedade de razões, incluindo o medo do julgamento, a falta de autoconsciência e a relutância em enfrentar as consequências de seus atos. Assumir a responsabilidade por nossas escolhas é essencial para o crescimento pessoal e espiritual. Somente quando reconhecemos nossos erros e pecados, podemos verdadeiramente buscar perdão, reconciliação e transformação. Além disso, essa atitude nos permite desenvolver uma maior maturidade emocional e relacional, assumindo o controle de nossas vidas e relacionamentos. Portanto, é importante que reconheçamos essa tendência em nós mesmos e busquemos a resistir à tentação de culpar os outros por nossas próprias falhas. Em vez disso, devemos cultivar a humildade e a honestidade, aprendendo com nossos erros e buscando sempre agir com integridade e responsabilidade diante de Deus e da sociedade. Que através dessa mensagem, o Todo-Poderoso de Israel possa trabalhar nos vossos corações. Que Deus em Cristo vos abençoe e pensem nisso.
Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.